Uhum. Deixa eu ver quantos, estamos só com 2 ainda. É a mãe? Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui. Vamos dando continuidade. Então, aqui o professor colocou uma pirâmide, né? E nós temos o estratégico, tático e operacional. O pessoal está voltando aí. O pessoal está retornando. E foi aquilo que a gente vinha falando até agora, né? Dessa estrutura. Até a Rosilene tinha falado lá do curso que ela fez, que aqui no cantinho tem, né? O 5W2H, né? O que, quem, quando, onde, como, quanto, né? Então, você tem as figuras, por isso que é 5W2H, que é uma ferramenta, né? De execução de um projeto, quando você quer implantar algo na tua empresa, no teu hotel, você pode implantar essa 5W2H, que é uma ferramenta que está lá no nosso ciclo PDCA, dentro do pleno, que é a primeira etapa, né? Então, essas ferramentas, elas entram no processo de executar, de fazer acontecer, tá? Orçamento empresarial, o que é e qual a sua utilidade? Quem gostaria de falar um pouquinho rapidamente aí sobre o orçamento empresarial, qual a sua utilidade? Enquanto a galera vai voltando aí. Bom, o orçamento empresarial é o ato de planejar e estimar os ganhos, despesas e investimentos que a empresa terá em um futuro, geralmente 1 a 3 anos, dependendo do setor, mas pode chegar até décadas. Consequentemente, acontece em empresas, construção e exploração. Certo. Então, aí você já... O professor colocou aqui, né? O orçamento, né? A figura do orçamento, conforme a nossa colega ali, que eu não vou falar o nome, que eu sempre fico com medo de falar o nome dela, mas... Não riam, não riam. Ó, Eu estou tentando desligar meu microfone, mas sumiu aqui tudo o sistema. daí a gente escuta tu rindo aí, né? Tá vendo? Pegamos o bichinho no pulo Esse? Então, o orçamento, né? Ele nos ajuda a fazer uma simulação, conforme ela falou, né? Ele nos ajuda nessa questão de projeção de receitas, de gastos. Então, porque você vai lá trabalhar com orçamento de vendas. O orçamento de vendas vai te dar uma projeção de faturamento, né? O orçamento de produção vai estar amarrado ao teu orçamento de vendas, certo? E ele vai te dar uma visão, vai te ajudar a fazer uma simulação, né, do desempenho, do que tu vai ter que fazer para atender aquele orçamento de vendas. Então, tudo começa com o orçamento de vendas. Então, se o processo orçamentário, né, se o processo orçamentário da tua empresa fosse um trem, a locomotiva seria o orçamento de vendas. Então, anotem aí, tudo parte do orçamento de vendas. O orçamento de vendas é o primeiro passo, é a primeira etapa para você implementar um processo orçamentário na tua organização. Então, você vai arrancar, né, lá para o teu orçamento de vendas, depois você vai partir para o orçamento de produção, orçamento de custos, de despesas, aí, mas tudo isso atrelado
ao teu orçamento de vendas. Então, o teu processo orçamentário, ele tem um start com o planejamento do teu orçamento de vendas. Por quê? Aquilo que a gente estava falando, né? Orçamento de vendas. O hotel só pode trabalhar com metade agora. Então, Pois é. o orçamento já é metade. Aí já parte daí, né? Já. Pode ter um lucro pela metade. Aí é o ponto de partida de tudo, né? O teu start já não foi muito bom. Porque tu tem uma capacidade, Terrível. mas a tua capacidade é terrível, porque a tua capacidade está pela metade. Então, se tu com plena capacidade, se tu com toda a tua capacidade, né, de atendimento, a coisa muitas vezes já não é fácil, certo? Tu imagina, então, tu já partir com... É igual uma fábrica, né? Então, tu imagina a tua fábrica... Aí na hotelaria pega tipo um hotel desse com termas aí, café da manhã, almoço e tal, é tudo pela metade, as compras é pela metade, então parte de tudo, né? Por setores daí, né? Tudo. É dramático. É mais ou menos isso aí, né? É mais ou menos isso, e é dramático. Então, por isso que o orçamento, né, Rodrigo, pessoal, ele é uma ferramenta vital. É uma ferramenta vital. Então, se você não tem um orçamento, né, uma estrutura orçamentária no teu hotel, na tua pousada, no teu negócio, olha, fica difícil, tá certo? Então, essa disciplina, por mais que a gente tenha pouco tempo, e é muito conteúdo, né, porque ela é muito interessante. E depois a gente vai trabalhar no livro aqui, o livro vai trazer para nós o processo orçamentário de uma empresa. E nós vamos ter que mentalmente adaptar esse processo para o hotel. Tá certo? Então, eu vou trazer um modelo e nós vamos ter que, beleza, aqui o cara está fabricando pá, enxada e martelo. Beleza, ele está estruturando aqui. Tá, pessoal, e lá no hotel? Como é que nós vamos adaptar isso para uma realidade no hotel? Né? Para as vendas de um hotel, para a produção. O que é a produção de um hotel? Né? Quando eu vou fazer um orçamento de produção de um hotel, que vai estar atrelado ao meu orçamento de vendas do hotel. Certo? Então, tem todo um planejamento, né, que eu vou fazer em cima do que o Rodrigo estava falando. Pô, eu tenho uma capacidade, vou planejar uma venda para o outro ano, né, vou fazer um orçamento, certo? E a partir desse orçamento, esse orçamento ele está quebrado de vendas, porque eu sei que eu não vou conseguir, eu não vou ter a minha capacidade total. Então, você vai ter que se balizar por essa organização inicial que eu vou ter aí. Né? As coisas podem melhorar? Podem, devem, e eu até acho que vão. Aqui. Né? E aí você, como gestor, vai ter que estar se adaptando, vai ter que ter capacidade de adaptação. E tem algumas teorias da administração que trabalham isso, né? A capacidade do gestor de se adaptar. Tem algumas teorias que dizem que não, que o administrador não consegue prever. Eu discordo, eu acho que o gestor ele tem ferramentas que podem auxiliar ele nessa previsão. Tá? Eu sempre digo que se é ruim com as ferramentas, muito pior sem. Muito pior sem. Tá? Pode ter certeza disso. Então, é isso que nós estamos falando aqui do orçamento. Né? Eu até coloquei isso aqui, vem até do nosso livro ali, do Murilo Carneiro. Né? Então, o orçamento empresarial ele é definido como? Ó, projeção de receitas, menos a tua projeção de gastos, que vai entrar custos e despesas, e aí tu vai ter uma projeção de lucro. Então, parte disso aqui. Parte de você ter um orçamento de vendas bem planificado, certo? Porque ele vai te dar o teu faturamento com o próximo exercício. Com base nessa tua projeção de receita que vem do teu orçamento de vendas, tu vai ter que descontar, tirar tudo que vai estar atrelado a esse orçamento de vendas, que é a parte de custos, parte de despesa, tudo que está atrelado a isso. Porque quanto mais clientes no meu hotel, claro que mais gastos e despesas eu vou ter. E aí, claro, vai ter as características e peculiaridades do teu hotel, que, né, tendo ou não tendo pessoas, né, e aí são características que vocês têm e vocês podem estar falando depois, né, que muitas vezes numa fábrica de alumínio tem e no hotel não tem. E tem coisas que no hotel você vai ter que numa fábrica de alumínio não vai ter. Por exemplo, ou numa fábrica de calçados, ou numa fábrica de jeans. Então,
Tem coisas que são da realidade de vocês que vocês, claro, tem que saber para poder estar adaptando aí, né? É básico. Né? A gente tem que Eu, por exemplo, não estou em hotel, mas eu estou aproveitando toda a matéria e usando o meu serviço. Então, é isso aí. É isso aí. Tá? Então, e a gente tem que estar adaptando e a gente tem que ter essa capacidade de tentar planificar, pensar no futuro, né? E ter ferramentas ao nosso lado. E hoje a tecnologia está aí, hoje o celular é um baita computador, as coisas mudaram muito, né? A nossa internet hoje ela está boa, né? Então, você tem ferramentas, eu não preciso ter um software caríssimo, mas se eu tiver um bom Excel, né? Ou se eu tiver um software lá mais básico, mas que eu utilize ele da maneira correta, isso vai te auxiliar na tomada de decisão. Tá? Eu coloquei aqui, né, o orçamento. Ó. O orçamento ele é composto por vários orçamentos, né, o teu processo. A parte operacional, você vai ter orçamento de vendas, produção, custos, despesas. E isso tudo vai te ajudar para depois trabalhar com parte de orçamento de investimentos, orçamento de caixa. Ora, se eu não sei o quanto eu vou vender, se eu não tenho um bom orçamento de vendas, como é que eu vou ter o meu caixa? Como é que eu vou fazer um orçamento de caixa? Pô, fica difícil, né? Então, eu tenho que ter as ferramentas e eu tenho que ter esse processo implementado para que eu consiga pensar e ter lá na frente previsões. Previsões de gastos, previsões de receitas. Tá? O orçamento, o processo orçamentário, ele faz isso. Né? Aqui o professor até colocou uma imagem de um sistema orçamentário, né? que ele vai trazer todas as informações, né? da empresa, análise de ambiente, análise de organização, a projeção de vendas. Então, tem um lado aqui que você faz toda a parte de orçamentos de venda, de produção, de despesa, e tem um outro lado aqui para fazer as projeções de fluxo de caixa, projeção de orçamento de capital, vai envolver balanço, isso aqui mais a parte contábil, tá? Mas se você tiver uma parte estrutural aqui de orçamento bem implementada, você vai conseguir planificar aqui, fazer as projeções de balanço, de DRE, você vai conseguir planificar lá na frente, tá? Então, isso foi o que o professor colocou aqui. Coloquei uma breve definição de sistema orçamentário, que é importante vocês visualizarem que é tudo isso que a gente está falando, que toda política que você vai desenvolver lá no teu hotel, né, é relacionada às tuas planificações de vendas, de custos, de despesas, de fluxos de caixa, tudo que você for colocar, né, e planificar essas políticas, esses planos, vão estar no teu sistema orçamentário. Infelizmente, muitas empresas não têm, muitas empresas não investem. Tá? Não é toda empresa que tem. Mas a gente está fazendo essa aula para que vocês comecem a ter essa visão de qual é a importância do sistema orçamentário, do processo orçamentário. Né? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Aqui eu botei algumas vantagens do sistema orçamentário. Então, quando você implementa na tua empresa o sistema orçamentário, essa política, né? Essa política, essa visão, pessoal, de implementar o sistema, implementar os orçamentos na tua empresa, aí você vai ter algumas situações que vão modificar. Você vai estar embasado, né? Você vai fazer no ano, vai fazer no segundo ano, vai fazer no terceiro ano. E aí você vai verificar que você vai ter uma gama de informações mais confiáveis, né? Para a tomada de decisão. Você vai ter, né, ações de tomada de decisão mais efetivas, mais acertadas. Né? Você vai ter qualidade, você vai ter uma melhor qualidade nas previsões. Isso vai te ajudar. Porque, claro, você está envolvendo os departamentos, você vai estar envolvendo as equipes dentro do teu hotel. E isso vai te ajudar, né, na tomada de decisão. Qual é o objetivo maior, né, pessoal? Qual é o objetivo maior de eu ter um planejamento, de eu ter um controle, de eu ter um processo orçamentário? É a minha tomada de decisão. É eu saber onde eu vou estar, é eu saber o
quanto eu vou estar ganhando. É eu saber qual é o retorno que eu vou ter. Né? É eu saber o que eu posso, o que eu não posso. Então, esse processo, né, de implementação do sistema orçamentário, nossa, vai modificar toda a tua visão, vai modificar o teu trabalho dentro da organização. Tá? Tem limitações? Claro que tem limitações. Né? Tudo tem limitações. Por quê? Porque eu vou partir de um orçamento de vendas. E esse orçamento de vendas ele vai analisar informações internas e externas da organização, vai avaliar a tua série histórica. Como é que eu fui no ano retrasado? Como é que eu fui no ano passado? E ele vai projetar. Então, o que o orçamento ele faz? Ele projeta. Tá? Tu vai te embasar em informações, tu vai te embasar em ferramentas e tu vai projetar. O que acontece quando a gente projeta algo? É igual a previsão do tempo. Né? Claro que é melhor eu projetar do que eu não projetar. Só que o sistema orçamentário não é uma ferramenta 100%, porque ele trabalha em estimativas, certo? E no andar da carruagem, né, nos meses que vão ocorrendo durante o ano, você vai adaptando, ajustando esse teu processo. Então, se alguém disser para você, posso modificar? Posso. Posso ajustar? Posso. Tá? Claro que tu vai envolver muitas pessoas, tu vai ter recursos. Tá? Então, muitas vezes, você pode ter algumas dificuldades. Tá? Porque envolve pessoas, né, pessoal? Então, ele tem... Eu penso assim, ó, ele tem muito mais ponto positivo do que negativo. É preferível você ter dificuldades tendo o processo implementado do que você não ter nada. Tá? Então, o orçamento é isso. Ele vai te dar um embasamento, ele vai te auxiliar nessa caminhada. Tá? Ele vai te auxiliar nessa caminhada. Para prever isso, né, pessoal, a gente tem que ter dados internos e externos. Então, aí é que vem a situação. Você tem que olhar, aí veio o Covid, como a gente estava falando, né? Veio o Covid. Quando é que vocês ouviram falar de Covid? Alguém sabe? Alguém lembra? Quando é que escutaram falar do Covid pela primeira vez? Dia 16 de março o governador trancou tudo, mas a gente já estava escutando falar já no final de... ali no Carnaval já tinha. No Carnaval, né? Fevereiro. Fevereiro. Antes do Carnaval já tinha, né? Já se ouvia falar lá em Wuhan, lá, né? Fevereiro, isso. Já se ouvia falar, né, pessoal? Que lá na China estava tendo um problema. O que nós fizemos? Alguém fez alguma coisa? Nós fizemos alguma coisa? Eu não lembro de ter feito. Eu não me lembro de ter me preocupado. Não fizeram nada porque tinha que esperar o Carnaval. Não, beleza. É isso mesmo. Mas assim, ó, mas eu digo... Depois fizeram muita coisa, trancaram tudo sem precisar, queimaram a largada e nós ainda vamos, ó. Tá. Ô, Rodrigo, mas assim, mas falando de nós como empresas, nós como gestores. Então, aí que entra. O gestor, dia 16 de fevereiro, olha só, era terça-feira. Tá. Eu lembro porque era folga do outro lá do café que a gente tinha, era numa terça-feira. Tá. À noite, 10 horas da noite, o governador fala: amanhã tá tudo fechado, não sei o quê, não sei o quê. O governo não sabia passar para a gente o que ia acontecer, como que ia acontecer, nada. E aí a gente, como gestor, em março? 16 de março, com funcionário, o que vai fazer com funcionário e tal. Então a gente teve que esperar eles que não sabiam para poder ter uma tomada de decisão. Foi uma situação horrível para quem é empresário, porque não sabe o que fazer. Entendi. Rodrigo, mas antes disso, lá no Carnaval, nós pensamos em alguma coisa? Eu imaginava que ia chegar essa proporção. Não é que não pensava, a gente não tinha informação de nada. Beleza. Não tinha. E a mídia nossa, pela mídia não dá para saber. Oficialmente não dá para saber.
Aí o que veio oficial nem eles sabiam, então não existe Mas, um meio legal de se tomar uma decisão. Mas a gente já tem uma expertise, o Rodrigo. A gente já lembra que foi H1N1. Lembra? Mas não é incomparável. Tentando efeito parar o O mundo que eu quero inteiro. dizer assim, ó, veio da China da outra vez, a gente já teve uma gripe a nível mundial, outras gripes. Mas Só para a que, gente, as outras gripes não aconteceu nada. o que a gente pensa? Na Não verdade, é parou. isso aí. Onde é que eu quero chegar? Na questão do planejamento. É como diz o seu Sérgio, ninguém pensou que ia chegar nisso. Né? Ninguém pensou. Eu também não pensei. E, Não é? Quando a gente viu lá na China, ó, tá morrendo gente. Ó, fecharam lá a cidade de Wuhan. Lá em fevereiro. e chegou nisso o quê? Porque eu não sei ainda onde chegou, porque eu sei o que está acontecendo, tal, é muito manipulado as coisas. A gente não tem nada, não sabe. Uso político da doença. Rodrigo, isso aí O professor acabou de falar, ó, daqui 2 meses não tem nada. Pô, tô tocando minha vida normal, tô sai, tá normal, a gente vê leito. Na TV aparece que os leitos estão cheios. Aí quem trabalha nos hospitais fala que os leitos estão vazios. Estão vazios. É. E daí? Você vai tomar uma decisão como? É muito uso da política, né? É político, totalmente Boa parte político. da mídia que aumenta muita coisa. Eu falei hoje Não. com um médico que trabalha no setor dentro da UTI. Ele explicou o seguinte: até a semana passada tinha trancado tudo, estava assim, ó, duas pessoas na UTI. A partir de que liberaram tudo, hoje em Tubarão está acontecendo o seguinte: de 10 a 12 pessoas por dia estão voltando com a Covid para o hospital. Mas assim, seu Sérgio, se a gente for pesquisar dados dessas gripes não é gripe, doenças respiratórias com sintomas de gripe, pneumonias, coisas, o número de morte nos anos anteriores é coisa muito grande. Sempre foi. Então é coisa que a gente não sabia, sempre foi. E agora para a gente está caindo como se fosse novidade e tudo no Covid. Mas sempre morreu, todo dia morreu milhões. Mas, só morre de corona agora. Mas não é que morre de corona, vai morrer porque tem alguma doença, alguma tá falando coisa, vai pegar uma gripe. Possível. Mas assim, ó, mas qual é a reflexão que eu trago, né? Que é esse planejamento de você olhar para o lado exterior da organização e muitas vezes tentar prever. E que a gente sabe que não é fácil. Porque muitas vezes você, como vocês tinham falado, a mídia eu não consigo confiar, no governo eu não consigo ter informações, né, que a gente consiga. Então, assim, fica difícil. Por mais que eu tenha que olhar os dados externos e internos para poder implementar o meu processo orçamentário. Mas a gente tem essas dificuldades. Para o gestor... A tomada de decisão, desculpa, a tomada de decisão é através de dados. Tudo. E daí você não tem dados, tu vai fazer o quê? Entendeu? É igual aquele avião da Air France que caiu lá, que congelou tudo e perderam os dados, tudo. E para quem sabe que os dados são manipulados e tudo é manipulado e tudo 90% é uma condição que não existe, entendeu? Mas o povo está abrindo o olho e já está se ligando e já... Enfim. Aos poucos as coisas vão clarear. As coisas vão clarear, né? E aí a gente vai para 4 aqui, ó. Como o orçamento empresarial pode auxiliar no processo decisório, então, né? E é isso que a gente já está falando agora. As questões elas uma vão amarrando na outra e essa discussão que a gente está trazendo aí, de que você tem que ter dados, você tem que ter as informações para que você possa então tomar a tua decisão. E o teu orçamento, o teu processo orçamentário, para te elaborar ele, tu vai precisar de informações, tu vai precisar de dados internos e externos da organização. E numa situação como essa, professor, aonde que a gente vai confiar em quais dados, quais fontes? O que o professor recomenda como administrador para a Gênese então, nessa situação? Assim, Rodrigo, nós estamos numa situação hoje, o Brasil, em que nós temos um grande problema, que é uma questão política. Certo? Então, nós temos uma questão política, nós temos a questão da direita e da esquerda. Certo?
Então, além dessa briga que nós temos hoje no país de esquerda e de direita, nós temos em muitos momentos o uso da doença para a questão política. Tanto é que muitos municípios... Para fazer o caixa das eleições esse ano, né? Isso, os municípios, eu vou te falar assim, ó, não é nem para mim estar falando alto, mas assim, os municípios da nossa região estão forrados de dinheiro. O que veio de dinheiro de governo federal não é brincadeira, tá? Eu sei que Laguna recebeu 4 milhões, sei que Sangão 400 mil, Braço Norte eu acho que vai dar quase 3 milhões, tá? Essa semana veio mais 1 milhão para a saúde, certo? Então, são fatos, eu trabalho na prefeitura, são fatos. Tanto é que o Beto, que é o nosso prefeito, eles vão agora, a prefeitura vai dar 2 milhões, aquele Valmir Weber vai dar 3 milhões, conseguir uma verba, e faltam 2 milhões. Vão construir uma UTI aqui em Braço Norte, com 15 leitos. Tá? Então, assim, ó, nunca teve tanto recurso, falando da questão pública. Sempre teve recurso, né? Mais alocado agora foi um boom. Tá certo? Então, assim, ó, fica difícil de você... eu entrei na base de dados do governo. Então, a base de dados que vai dos municípios e dos estados para o governo está toda bagunçada também. A Claudineia pegou lá, minha esposa, abriu a base de dados em Excel. Ela é gigante, mas tu não sabe o que é o quê. Então, infelizmente, é uma bagunça. Entendeu? Então, fica difícil, né? Pela mídia, tu não consegue te balizar. Pelos dados do governo, infelizmente, também tu não consegue te balizar. Entendeu? Aí, quem produz não está produzindo, não está gerando imposto, o Estado não está arrecadando, não está indo dinheiro para o governo, e daí? Ó. O dinheiro está vindo. Ó, em Bituba, 1 milhão. Aqui a informação que eu recebi aqui, ó, de um colega aqui, ó. Professor, depois que veio a informação de que viria recurso, aumentou drasticamente os casos aqui em Bituba, né? Era um caso, ou 2, 3, agora já teve 20. Claro. Tem que justificar a verba, entendeu? Isso, cada caso justifica. Então, eu não estou falando de esquerda ou de direita, pessoal. Eu estou falando que os casos... Estão se aproveitando. Se revertem em dinheiro. Se revertem em dinheiro. Por isso que tu tem que tomar cuidado. A minha avó faleceu sexta-feira. A minha tia disse para os caras lá da Help, a empresa que foi, os caras vieram com a ambulância, a minha tia disse, ó... Não é Covid. Ela não tinha tosse, ela não tinha gripe. Se vocês colocarem algo aí... A minha tia estava brava, não tem? Pô, meteu a boca nos caras, 2 horas da manhã. Eu pego vocês pelo pescoço. Não, pô, a senhora pode deixar. Tal, já anotaram ali, porque assim, cara, ó, 92 anos. Se deixar, eles botam que morreu de Covid. E aí o velório é fechado, e aí tu não tem que lacrar caixão. Ah, para com isso, né? Terrível. É difícil. Aqui em Garopaba não tinha coisa de casa, agora já tem 12. E vai, ô Rosilene, infelizmente, assim, ó, é uma realidade. E a gente que está estudando, nós que estamos estudando, a gente tem que ter uma visão mais ampla. 12, mas ninguém sabe quem que é, ninguém divulga o bairro, ninguém nada. É invisível, é fantasma. A cidade é desse tamanho. A cidade é desse tamanho, mas a gente não sabe quem são. Ó, ela disse... O mais forte... Até a morte que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, colocaram aqui em Garopaba só porque o cara tinha uma residência aqui. Não, é complicado. E aí você, ó, tá falando aqui, ó, tinha 20, foi para 150, agora já tem 200 casos. E Braço Norte tá com 140, né? Não, Braço Norte já teve, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, mas Braço do Norte agora tá com 4. Porque assim, aparece 10, 12, daqui a pouco, bum, tem 2, 3. Só entra e cura, só entra e cura. Aham. É incrível, tá? É incrível. Entra, daqui a pouco, curado. Ó, não sei se vai dar para ver aí. Então, mas tá com 4 ali, mas olha quantos que já teve lá. Não dá para ver? Chegou a dar 140 por aí. Mas olha ali. Suspeito. Recuperados 159. Nossa. Então, teve 165 casos aqui em Braço Norte. Olha que os médicos do Braço Norte são muito bons. Estão usando cloroquina. Então, aqui em Maria apareceu os 3 primeiros casos essa semana. Nós estamos isolados em casa, nem no hospital não estão. Estão em casa isolados 3. mas Trabalhar, seu Sérgio.
É? Trabalhar. Né? Foi a semana passada teve a foto. Pô, quem é que quer vacina girando um dinheirão desse aí? Quem é que quer vacina? Tu acha que alguém quer botar... Vacina barata ninguém quer. É muita... O negócio vai além, né? É, E você viu que a OMS agora vai ter que falar que as coisas lá estavam certas, que os remédios estavam certos, o medicamento que antes você comprava na farmácia e não precisava bula, nada, sem restrição, eles colocaram Aquele restrição. cloroquina, É muita jogada. É, cloroquina. é complicado. Não fazia mal para ninguém. Daí cura o negócio, começou a matar todo mundo se Todo tomar. momento, tem toda uma situação em volta da doença. Né? Aspirina faz bem para tudo. Nossa, se aspirina curar um negócio, vão... É o uso, ô, Rosilene, é o uso, é o que eu já falei antes, tá? É o uso político da doença. Infelizmente, tanto aqui como em outros locais. Mas daí, aí o que acontece? Quem sofre são os pequenos empresários, né? Que não conseguem abrir seus negócios, às vezes quem não consegue trabalhar. É as empresas privadas, porque o público, Rosilene, eles estão com os bolsos cheios. Entendeu? Sim, quem tá grande, tá grande. E aí os comércios pequenininhos aí, e quantos já faliram? Entendeu? Um monte. Um monte de lojinhas da pessoa. Então é difícil. Em Natal, o comércio depende de 80% do turismo. Sim. Cara, o que tem loja fechando, nossa, Ferrou tudo. só os grandes que estão comprando dos outros ali. Ferrou mas aqui o prefeito viu que ficou fechado e a arrecadação do município assim caiu drasticamente. Aí ele teve que reabrir também para poder arrecadar, porque é turismo, não adianta. Cara, tem que Reabriram o turismo já, É. só que é mais difícil. mudar, né? É. É complicado. Canela fechou, foi mandado no grupo, né? Aquele hotel de Canela lá, do Morro das Pedras, lá, aquele hotel grande lá. Sim. Fechou, encerrou. E quantas empresas no Brasil encerraram? É lamentável, lamentável. É lamentável. Mas tudo bem. Mas é 2 pesos, 2 medidas. Tu vai para Balneário Camboriú, tá aberto os hotéis, tá funcionando, tu toma café, tu faz tudo. Aí aqui tu não pode fazer. Uso político da doença, meu amigo. Entendeu? É isso aí. É isso aí, tá? Então, assim, ó, qual é a relação que existe entre o planejamento estratégico e o orçamento empresarial? Então, a gente já viu ali, né? Tá quase terminando aqui, mas o que a gente traz aqui, né? Por se tratar de um instrumento de planejamento e controle das atividades, o orçamento é uma peça-chave dentro do teu planejamento. Para te atingir o teu objetivo lá na frente, né? Aquele planejamento para 5, 7, 8 anos, você tem que ter um planejamento ano a ano, rodando, para que você consiga atingir o teu objetivo. O único planejamento agora é como vai pagar os empréstimos bancários nos próximos anos. É complicado. Ô, Rodrigo, quem conseguiu o empréstimo, né? Quem conseguiu, né? Quem conseguiu, porque eles pedem para vontade do cara avançar no gerente. Olha, eu vou falar para vocês, até as aulas da faculdade, assim, a gente recebeu agora, né? Diminuiu tudo, tá? Diminuiu, tá caindo, porque muita gente perdeu emprego, né? Muita gente perdeu. A gente acha a prestação da hotelaria aí as pessoas têm dificuldade, né? E aí a pessoa vai optar, ou ela come, né? Ou ela paga uma coisa, ou ela paga outra. Então, o que acontece? Está todo mundo sentindo. Então, todos os setores sentiram. O hoteleiro nem se fala. O hoteleiro é um dos mais difíceis, né? É um dos mais complicados. Eu nem sei como... Ó, aqui no hotel foram 6 demissões. Foi muita demissão, não só em hotel, entendeu? Em todos os setores. Todos os setores. Né? Está todo mundo sentindo. Tá? E se continuar nessa amarração, se continuar nesse uso da doença, imagina São Paulo e Rio. Boa parte fechada. Cara, Mas aqui em Garopaba, a gente tem a Associação Hoteleira de Garopaba, né? Então, a prefeitura sempre pede o levantamento. Passou esse feriado, então todos os hotéis e pousadas que estavam abertos, mesmo com 50%, que é a restrição de funcionamento, estava tudo lotado. O pessoal tá vindo em peso, assim. Aqui também, cara. Se tivesse 100%, estava 100%. Aqui Mas também o hotel, olha, chegou a 50%. Sim. Não, 13, o hotel aqui, ó, de 13 está com 7 funcionários. De 13 foi para 7. O Rodrigo, o pessoal quer voltar à normalidade, Rodrigo.
esse pânico Sim. que a mídia coloca, esse pânico que é colocado aí, cara, tá acabando. Nós estamos trabalhando, tocando terror lá, reformando, já prevendo o verão e fazendo melhoria, tudo, porque o pessoal tá procurando. Cara, esse feriado do Corpus Christi assim não. Vamos lotar o hotel. Lotava na mesma hora. A Sim. procura era enorme. E Complicado. parou em março, né? Mas tinha mais um mês e pouco com esse tempo bom aí, que era para, o pessoal, o setor tá faturando ainda Já nesse perdeu. final de verão, Março e assim. abril era ter sido muito bom. Pois e o ano passado ele já foi mais comprido. O pessoal também tem gente que da região aqui, eu acho que nas termas também pega bastante público em volta, né? Todo final de semana Sim. vai, o pessoal não para, né? Aí assim, cara, aqui em Braço Norte, Mas vai. aqui em Braço Norte, eu não ando com máscara na rua, entendeu? Porque assim, ó, não é um apocalipse zumbi, não é aquela guerra mundial Z. O vírus não é mutante, cara. O vírus ele não vai pular do meio do mato, eu não tenho ninguém ao redor. Eu tô andando. Vai entrar. Caramba, não é? Tô andando sozinho, cara. Desvio das pessoas. Vou daqui para a prefeitura. Pô, mas tem que usar máscara porque não sei o quê, porque é decreto. Bicho. Cara, em fila de banco, em fila de lotérica, tudo bem. Agora eu tô andando sozinho na rua, não tô falando com ninguém. Mas aqui no começo na praia, Pô, tu vai pra praia ali, dar uma corridinha, um negócio, não podia. Tem que estar de mar. Tem coisa também que não dá, né? Os caras prenderam o surfista. Não, foi sacanagem. Fim do mundo, cara. É o fim da picada. Quem tem um pouquinho de visão... É nosso direito de ir e vir. Para com Você isso. viu? É que ninguém se ligou que se o professor vê lá o decreto do governador, agora eu não vou entrar muito na parte jurídica, mas assim, ele decretou lá o estado lá de calamidade e tal. Se ele quiser chegar no meu hotel, em todos os hotéis aí e falar agora o hotel vocês não vão mais usar, é nosso, vai servir de hospital e tal, tá no decreto dele lá. Se você ler lá eu vou até perguntar ali como que é o nome, mas ele declarou, a gente entrou assim, a gente não é nem dono da nossa casa, de nada. E ele lá não fazendo então parte. Então chegou a esse ponto, assim, só que o pessoal não se ligou disso. Entendeu? Não, é um absurdo. Eu só quero dar um recadinho, porque a aula está quase acabando, e eu só quero dar umas orientações aqui para a semana que vem, para a nossa aula de segunda e de terça. Eu vou escanear... Tem que dar orientação para as atividades que a gente tem que entregar, professor. Mas tu já entregou todas, irmão. Fala para os outros que tu já entregou. Não, tem a outra ainda aí dos orçamentos. Pegadinha. Tem 10. Tem aqui, eu vou fazer agora. Eu já quero me livrar hoje já. Tá. Ô, Rodrigo, mas tá louco. Deixa o professor dar só a orientação aqui para você. O professor, ele vai... Vou terminar isso aqui. Eu vou escanear para vocês, pessoal, os orçamentos que estão aqui no livro do Murilo, tá? Eu vou escanear o orçamento de vendas, tá? Orçamento de vendas, orçamento de produção, custos e despesas. Eu vou escanear para vocês terem, porque segunda-feira eu vou trabalhar os 4 orçamentos. Certo? Então, o livro do autor aqui, ele traz um exemplo fictício de orçamento. Então, segunda-feira, eu quero ver se eu faço 3 aulas de 40 minutos. 3 aulas de 40 minutos segunda-feira. E aí eu quero... Mas isso não. Hã? Aí eu quero... Não. Só 2? 3? 2. Tá, então vamos tentar fazer com 2 aulas de 40, ô Chorão. E aí nós vamos... O que nós vamos fazer? 2 aulas bem aproveitadinhas vai bem, professor. Tá terminando, tá? Mas eu vou escanear e vou passar... É que você já vai mandar antes pra gente, manda no WhatsApp. Eu vou mandar já. Amanhã eu quero ver se já escaneio e eu já mando para vocês. Todo mundo afinado. Tá bom? Eu já mando antes, tá bom? Fechou. Então tá, pessoal. Obrigado por hoje. Vou postar esse material já agora em seguida ali no grupo, tá? Essas atividades aqui do bloco 1, atividade inicial... Tem que entregar tudo isso aqui ainda. Até domingo. Rodrigo, não bota terror, Rodrigo. É fácil. O Rodrigo fica gritando, o pessoal, o seu Sérgio vai ficar nervoso lá no Maruí, rapaz.
Olha o tanto de coisa aqui que tem que ler, ó. Ó. Nervoso eu não fico, eu vou acabar. Deixa eu... Vamos ler, seu Sérgio. Vamos ler que